por mais que as coisas agora pareçam que estão caminhando na direção certa, nova diretoria, Augusto Melo, entretanto, algumas coisas a gente sabe que ainda deixam dúvidas no ar. Uma dessas coisas tem a ver com o Rodrigo Garro, contratação que o Corinthians já dá como certa. Em sua fala na chegada do Corinthians, o Augusto Melo afirmou que alguns nomes estavam fechados, mas que outros ainda faltavam detalhes. E dessas negociações, aqui a gente vai mandar para você alguns pontos disso tudo, tá? Aqui vão alguns pontos. Questionado por um repórter de uma rádio de Córdoba, vou até puxar o nome aqui do nosso companheiro, o Pedro Henrique Sperber passou para mim, o Alejandro Benvenu, periodista da Rádio Mitre de Córdoba, ele conversou com o presidente do Talleres sobre a negociação envolvendo Corinthians e Rodrigo Garro. O Corinthians já dá essa negociação como certa, anunciou o jogador, Rodrigo Garro. E o presidente do Talleres afirmou que não está tudo assinado entre Corinthians e o clube argentino para a venda do jogador. Este, inclusive, é um dos atletas já anunciados pelo Corinthians em suas redes sociais, também pelo novo presidente Augusto Melo. Outro que preocupa é o zagueiro Félix Torres, que também o Corinthians dizia internamente estava tudo certo entre as partes e tudo mais. De acordo com as últimas informações dos nossos colegas que cobrem o Corinthians, está realmente tudo certo. Só que o Félix se representou ontem normalmente para a pré-temporada do Santos Laguna. A equipe mexicana já voltou aos trabalhos e começa seus preparativos para a nova temporada do futebol mexicano. O anúncio da contratação de Félix Torres passa pela troca de documentos entre os clubes, o que deve ser finalizado até o final desta semana. Com isso, o zagueiro deve assinar contrato de 4 temporadas com o Corinthians com um custo de 5 milhões de dólares, cerca de 27 milhões de reais na cotação atual, 26, 27 milhões de reais na cotação atual. Mas está aí, nas últimas horas isso deu o que falar, principalmente a situação do Rodrigo Garro, porque é um atleta que já foi anunciado pelo Corinthians, Rodrigo Garro. O presidente do Corinthians disse que está tudo certo e o presidente do Talleres tem outra versão. Diz que, por enquanto, não assinou o contrato e não tem negócio certo pelo jogador. Já eu vou até puxar aqui mais detalhes sobre esse assunto, a conversa desse repórter com o presidente do Talleres, que garante que ainda não tem negócio fechado com o Corinthians, apesar do Corinthians já ter anunciado o jogador. Vanderlei Nogueira. Bom, eu acho que o presidente que assumiu tomou um cuidado importante com relação ao Félix Torres. Ele deixou claro que faltava uma certa documentação, por isso não apresentou o jogador. Ele está esperando a documentação toda, segundo ele, aparecer ou pelo menos chegar à sua mesa para poder apresentar oficialmente. Pronto. Acho que essa foi uma cautela boa do presidente. Com relação a essa dúvida, eu imagino que esteja tudo certo. É uma questão de... O Correio atrasou. Estou brincando, né? O Correio atrasou. Nada mais que isso. Imagina, ele não cometeria, digamos, essa falta de... ou essa precipitação de apresentar sem que o acordo fosse considerado definitivo. Então, eu sei que essa entrevista foi dada, é a Rádio Mitre, né? É a Rádio Mitre. Isso, é a Rádio Mitre, de Córdoba. Eu sei, o Alejandro é um repórter respeitado lá. Então, eu acho que a informação é correta, ele deve ter falado com o presidente antes, ou no momento da apresentação, sei lá. Eu só acho que o Corinthians não cometeria essa precipitação, nesse caso. É isso, Pedro. Com relação a isso, aquela hora eu antecipei o assunto de Corinthians, quando você abordar os outros, eu falarei. A gente está aqui até falando sobre esse assunto, mas basicamente o Andrés Fassi, presidente do Talleres, disse o seguinte, abre aspas, o Talleres só anuncia quando está assinado. Se assinar, nós vamos anunciar a todos. É compreensível que o Corinthians esteja fazendo assim. Eles, se referindo à nova diretoria do Corinthians, assumiram ontem, fecha aspas, declaração do Andrés Fassi, presidente do Talleres. Disse que não tem nada assinado ainda com o Corinthians e... Tá palavrado, né? O negócio é papel, ele quis falar papel assinado, né? O Pedro Talleres é o único time da Argentina que é SAF.
Único. Inclusive, houve uma reunião na AFA, onde eles conseguiram a proeza de proibir SAF na Argentina. São contra. O único time que não apareceu foi o Talheres, que é e vai continuar sendo, não tem nenhum problema. Ele usou de algum esquema, algum subterfúgio de lei lá, e ele é uma SAF. Então, é um clube difícil de negociar também. A mesma história. Quando você tem SAF, quando tem uma administração profissional, a história é diferente. Então, mas acho que deu o negócio, sim. Eu acho que o Augusto não iria cometer a gafe de apresentar um jogador, né? Não só um jogador, que ele não tivesse certeza que está fechado. No começo de gestão seria complicado. Então, acho que vai dar negócio sim, não tem problema nenhum. Em relação ao atleta que se apresentou, Pedro, lá no México, ele tem contrato lá, não foi pra, tem que ir para fazer a pré-temporada. Fechou, não assinou, né? É o Caio Paulista. Se o negócio não fechar, ele vai ter que ir pro Fluminense. Perfeito. Eu acho que tem que esperar mais algumas horas, né? Porque, sem dúvida, seria muita pretensão, né, muito detalhista, achar que em algumas horas a gente vai saber tudo o que vai acontecer nesse primeiro mês do Corinthians. Né, Pedro? É exigir demais. O primeiro trabalho, eu nem sei, hoje já deveria estar começando já o trabalho da auditoria. Já foi anunciada e tal, e vai demorar 2 ou 3 meses. Um trabalho sério de auditoria, eu fui perguntar. O trabalho sério de uma auditoria de uma instituição grande como a do Corinthians não é feito em uma semana. Sabe, no Flamengo, Pedro, levou 4 meses para o Bandeira de Melo receber nas suas mãos como ele estava recebendo o clube. A documentação de como ele estava recebendo o clube. 4 meses. O Corinthians também é grande, é enorme, né? E vem de uma gestão de muitos anos, o mesmo grupo político. Isso. Então, para terminar o trabalho da auditoria, ela vai demorar um pouquinho, para o presidente saber exatamente o que ele tem que fazer. Por isso que eu acho, Pedro, e Flávio e Vampeta, meus amigos, que administrar é priorizar. O que é mais importante? Para ele, um clube de futebol, saíram 10, ele apresentou 4. É aceitável. Ele disse que diminuiu o valor da folha salarial, mas ao mesmo tempo pensa no Gabigol, que não ganharia uma cesta básica. Né? Então tem que esperar um pouquinho. Eu insisto, se ele todo mês realizar uma entrevista coletiva para dizer as dívidas que ele pagou, ou conseguiu pagar, ou conseguiu acertar, já vai ser um sucesso, diferente da gestão passada. Sabe por que eu estou falando isso? Porque durante os 2 últimos anos, para não recuar muito no tempo, nos 2 últimos anos, a gente só falou de dívidas do Corinthians. Só falou de que a reputação de pagador do Corinthians não era boa. Ou não é isso? A gente falou, todo mundo falou. Agora, ele tem a chance de falar, olha, tudo aquilo que vocês falaram, vocês e os torcedores também falaram, né? Tudo aquilo que vocês falaram, eu vou tentar minimizar. Então, todo mês, olha, hoje, eu paguei aquela dívida de 5 anos do funcionário tal que estava na Justiça do Trabalho. Eu paguei aquela dívida que estava pendurada há 8 anos. Eu estou conseguindo pagar aos poucos. Ele vai se consagrar, cara. Entendeu? Diferente da última gestão, porque era tudo mesmo. O Duílio foi presidente, mas foi diretor. Então, ele está envolvido com a dívida de todos. Ele não. Ele vai ter a audiência, entre aspas, para o corintiano, como se fosse apresentar um jogador. Claro que eu não estou dizendo que o clube tem que ser esquecido, não é isso. Né? Eu estou só dizendo que se ele fizer isso, que não foi feito, e aliás, nenhum faz. Eu não conheço nenhum clube brasileiro que faça isso. Nem da situação, nem da oposição. Nada, ao contrário. Ele vai se consagrar. Pergunta para a torcida do Corinthians se ela não gostaria de ter uma coletiva, TV Corinthians mostrando, que, olha, atenção, vocês sabem como eu peguei o clube. Esse mês eu consegui pagar 5 caras. 5 credores de mais de 5 anos. Esse caso eu acabei. Vamos ver o que eu vou conseguir fazer no próximo mês. Esse cara se consagra. É o que todo mundo está esperando, né? É o que todo mundo está esperando. Senão é a mesmice. É mesmice. Sim. E o Augusto Melo, que chega num grupo diferente daquele que já vinha administrando o Corinthians, o grupo político do André Sanches, é claro que chega com
né, e também conseguiu se eleger com esse discurso de Deixa eu mudança, falar, como é que o Pedro... Eu não vou repetir o que eles fizeram, Pedro, como é que o Duílio ia chegar assim e falar, ó, eu consegui pagar 1 milhão de dívidas, que as dívidas foi do Andrés, foi do Mário Gobi, foi do Roberto Andrade. Você não fazia parte também. Então. Então ele não pode, ficar quieto. Nada, não pode falar. Mas esse que está entrando pode. Esse mês eu paguei aqui não sei o quê. Verdade. Entendeu? É verdade. Estamos na panela, como é que a gente vai meter A panela é panela, vai meter no fogo o outro. É verdade. Esse não tá. Todo mundo junto. É verdade mesmo. Isso que disse o Vanderlei. Aí fica, né, a pergunta, porque a gente tá nesse começo de ano, o futebol ainda não começou, né? E às vezes o dirigente ele tem essa conduta responsável de pagar as contas, de reduzir a dívida, mas quer equilibrar sempre com o desempenho esportivo. E às vezes você não consegue fazer as duas coisas. Não consegue. E o torcedor às vezes cobra mais o desempenho esportivo do que a redução das dívidas. Mas o torcedor que faz isso que você falou, e é verdade... Que você acontece falou, muito. Não. Eu acho que aconteceu até na gestão do Ilho, em determinado momento. Mas aquele que ama mesmo, é antenado, tá certo? Sabe perfeitamente que esse sacrifício está sendo feito para que surjam dias melhores. Um clube de futebol vai ter sucesso a longo prazo, por muito tempo, se a parte administrativa financeira for consertada antes. Essa é uma receita. Ah, mas o clube tal ficou devendo e teve sucesso. Sim, mas não é um sucesso longo. Fiz o Cruzeiro. Ganhou 2 Copas do Brasil seguidas lá. Não é algo forte que resiste. Agora, um cara tá certinho lá. Veja o Corinthians, eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz há 2 dias. Imagine o Corinthians com as contas em dia. Imagine a força do Corinthians com as contas em dia, sem cofre estourado, com compromissos assumidos pagos. Você já imaginou esse Corinthians? Como era no passado, né? É isso que eu acho. Eu entendo, e aquilo que o Pedro falou é perfeito, mas administrar não é ouvir o torcedor. O administrador ele tem que administrar com o cérebro, não com o coração. Se ele administrar com o coração, ele vai fazer besteira, vai fazer aquilo que já foi feito. Eu não acho que o Corinthians chegou nesse buraco, nessa dívida. Sinceramente, posso estar enganado, porque alguém quis com aquela história meter a mão, não acho, não. Eu acho que é coisa de torcedor. Você faz contratação do torcedor. Sabe aquela coisa de, vamos ver como é que vai e tal. Isso que você faz no impulso, você compra... Sabe aquele negócio, você olha, você gosta muito de carro, você vai comprar um carro que depois você não pode pagar? Não, mas esse carro depois vai dar retorno, você vai vender, não vende mais. Então, é feito muita coisa no impulso, no coração, no amor ao clube. E aí você se ferra. Uma boa administração trabalha com a cabeça. O torcedor vai achar. Então, menor, quando eu jogava... O Palmeiras, o Paulo Nobre, eu lembro bem, o Palmeiras faltou um pouquinho assim para cair para a segunda divisão no primeiro ano do Paulo Nobre. E olha o que virou. Desculpa, vai. Não, isso que você está falando, eu lembro quando eu jogava assim, dois modelos de gestões, que era exemplo pro Brasil todo, era São Paulo e Cruzeiro, pô. O Cruzeiro era um clube organizado, a seleção ia até para lá, para Toca da Raposa 1, 2... Quantos dias, quem era bagunça é o Atlético Mineiro. Lembra que o Atlético Mineiro contratou aquela época lá, levou Neto, Renato Gaúcho, tentou montar um super time e não pagava ninguém. O Cruzeiro sempre... Coração. O Cruzeiro sempre foi um clube organizado e o São Paulo era visto como exemplo para todos. Isso. São Paulo e Cruzeiro. E por que acabou, eu vou usar a farra, por que acabou a farra ou a tragédia no Cruzeiro, nessa situação? Sabe por quê? Porque caiu. Porque se não tivesse caído, estaria aí até... os mesmos que destruíram o Cruzeiro, comprovadamente, estariam lá hoje ainda. Sim. Porque, não caímos. A torcida menos esclarecida, entendeu? Menos informada, ia estar felicíssima. O buraco ia estar maior ainda, né, professor? E o buraco ia estar bem maior ainda, porque o tapete... Não tem conserto. Ia jogar o lixo por debaixo do tapete e ninguém ia ver. Essa queda do Cruzeiro... Ficou 2 anos na Série B. Mostrou toda a picaretagem. Se não fosse a queda, eles estavam lá até hoje. Você veja. Tem o do coração e tem o picareta, claro que tem. Ninguém é velhinha de Taubaté, né? Acho que a maioria, não é. A maioria é coração, mas tem picareta também, lógico que tem. Lógico que tem. Mas estariam lá até hoje. Verdade. Não teria mudado nada.
A queda, pelo menos, fez o Cruzeiro ressurgir. Caiu, subiu, está se ajeitando, está consertando. A gente não tem informações de lambanças administrativas. Por exemplo, hoje o clube que mais fatura no país é o quê? O Flamengo, né? Em torno de 1,5 bilhão, né? Isso. Varia em torno disso. Aí eu tô vendo, o Corinthians contratou a mesma empresa que fez a auditoria no Flamengo. Eu quero ver o que essa empresa vai dizer. Eu tô ansioso para saber. Ela tem uma reputação. 4, 5 meses, vamos ver, né? É por aí. É por aí. Agora eu não sei o que eles vão fazer. Trabalhar 24 horas por dia pode antecipar. Eu não sei. Sim. Certo? Mas ela deu prazo de quê? 4 meses, Pedro? Não é prazo. Eu tô não tem prazo. Lá no Flamengo... Demorou 4 meses. O Bandeira, quando assumiu, ele pediu uma auditoria. E a empresa levou 4 meses trabalhando, pela grandeza do Flamengo, para entregar todo o pacotão para o presidente. Olha, de cabo a rabo, pente fino, é isso aqui. Pronto. No Corinthians, eu acho que vai demorar também um pouco de tempo. 2 meses, 4 meses, eu não sei. Pela grandeza do Corinthians e porque, quando eu falo pente fino, é tudo. É a bocha... o basquete, é tudo. É o clube. Você é o presidente do clube. Você tem que saber como é que está tudo. Né? Então, eu acho que vai demorar um pouquinho. Enquanto isso, ele tem que administrar. O clube não pode ser um saco de pancadas, tem que ser razoavelmente competente no futebol. E aquilo que todo mundo cobrou. Deve para todo mundo, bate aqui, não sei o quê, bate aqui, bate ali. Essa conversa toda, ele não vai conseguir pagar tudo de uma vez, mas só de mostrar que tem interesse de pagar, que vai estar pagando, que está pensando na reputação da associação. Eu acho isso importante. Break.